capítulo, o texto sagrado, né? Capítulo 11, verso 33 de Lucas, até o 36, certo? Mas antes eu vou ler aqui João, capítulo 8, verso 12, que diz assim, ó, João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E com esse versículo vamos orar. Aleluia, Pai. Nós te bendizemos, te glorificamos. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por mais uma escola bíblica dominical. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te adoro, Senhor, eu te louvo. Eu te bendigo, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado. Luz do mundo, que dissipa as trevas. Luz do mundo que entrou nas nossas vidas, tirou a escuridão, abriu os nossos olhos que eram cegos e nos trouxe para uma maravilhosa luz. Nós éramos, Senhor, o povo que estava em trevas, mas viu grande luz, a luz da salvação, a luz da bênção, a luz da cura, a luz da libertação, a luz do amor do Pai, a luz da santificação. E nós não queremos amar mais as trevas do que a luz, Pai, com as obras más, mas nós queremos que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que o Senhor seja glorificado, Pai. Para que os homens, ao verem a luz brilhar, as nossas boas obras, eles possam se arrepender dos seus pecados, eles possam desejar estar contigo, eles possam, meu Deus, vir também para a luz, em nome de Jesus. Assim eu oro, assim eu digo, assim eu te exalto, assim eu te glorifico, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pelas irmãs que aqui estão, pelo Joãozinho, pela minha vida, aqueles que vão assistir de casa. Que o Senhor venha também iluminá-los através da sua palavra. Ô Jesus, a candeia do mundo, a luz do mundo. Que o Senhor seja glorificado. Amém? Vou falar? Vou ligar para o papai para ele assistir, tá bom? Ah, tá certo. Tá aqui o celular aí, Varidiana? Amém. Não deixe, pode deixar, depois eu pego aqui. Amém. Então vamos aqui para a palavra do Senhor. A gente tem meditado na palavra do Senhor aqui em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Agora eu vou para lá. E a gente vai fazer a leitura da palavra de Deus. Esse José é a graça. Vai que o papai não está vendo, não. Vai. Ô comédia. Lucas, capítulo 11, a partir do verso 33. Vai falar da candeia do corpo. Diz assim a palavra do Senhor. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, escondida. Candeia é uma lâmpada, não é uma lamparina, uma tocha. Ninguém, acendendo uma lamparina, a põe escondida, e nem debaixo de um alqueire, mas a põe no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for também o teu corpo, mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Amém? Amém. Pai do Senhor, meu irmão.
Olha o que ele diz, ó. Pode tirar daí, viu? Pode tirar. Eu que deixei. Não, pode tirar. Bota aqui, ó. Eu que esqueci aí. Olha aqui, meus irmãos, ó. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Amém? A luz que há no crente, irmãos, pode ser trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia ou a lamparina te alumia com o seu resplendor. Lucas 11, 33. Tem um cafezinho ali, irmão, eu dizia, fica à vontade. Se tiver com muita fome, se não tiver, então guarda aí. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, a gente tem falado aqui do Evangelho de Lucas, a gente tem visto assim ensinos maravilhosos, gloriosos, né, desse Evangelho. Vimos Jesus expulsando demônios, e aquele que era mudo começou a falar, né? O espírito imundo sai, a cura acontece. Vimos também Jesus sendo acusado de expulsar demônios pela mão de Beelzebul, mas ele diz que é o dedo de Deus. Ele diz que é o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, já foi inaugurado. Amém? O fim dos tempos já foi inaugurado. Nós já estamos caminhando para o final de tudo. E o que testemunha sobre isso, irmãos? A implantação do reino de Deus, porque o final de tudo é quando Jesus vem estabelecer o reino dele aqui na terra. Amém? E ele já veio. A sua primeira vinda, ele virá a segunda, mas ele já veio. E quando ele veio implantar o reino de Deus. Curar enfermos, expulsar demônios, salvar os pecadores e eu ia falar aqui, ressuscitar mortos. O que é isso, irmãos? É o reino de Deus. Já começou. Já estamos no fim das coisas. E tudo vai ter o seu ponto final. O mundo, como ele é agora, pode entrar, Vanessa. Cafézinho da manhã aqui, venha merendar, venha. Pois entre aqui, ouvir a palavra. Se quiser, tá ali, ó. Amém, irmãos? O mundo como a gente conhece, sei que perto da vovó. Vovó briga, mas ama. Tu já merendou? Já, Vanessa? Tá, mas se quiser mais alguma coisa, tá ali, viu? Amém, meus irmãos? Então preste atenção, ó. O mundo como a gente conhece agora, como ele é, cheio de pecado e de injustiça, irmãos, está fadado a se acabar, a terminar. Satanás está destinado a ser aniquilado, a ser destruído, e já começou. Amém? Começou pelo Filho de Deus, que chegou implantando, quebrando tudo, vamos dizer assim. O povo que estava em trevas viu grande luz. O Galileu chegou lá pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônios, recebendo mortos, salvando os pecadores. E ele passou a missão agora para nós. Amém? Para a igreja. A luz do mundo veio, iluminou o mundo, nos iluminou. Aqueles que amavam mais as trevas do que a luz ficaram com as trevas, mas houve um grupo que ama a luz. E estamos aqui, certo? Então, Jesus veio, irmãos, fazendo isso. E é exemplificado lá, quando ele cura o homem do expulso demônio, acusa que ele está fazendo pelo Beelzebul, mas é pelo dentro de Deus, porque o reino de Deus já chegou. Ele vai falar mais valente que o valente, lembra? Satanás é como um valente que prende as suas presas, seus escravos espirituais, que somos nós. Mas chegou o mais valente, amarrou ele, tirou a armadura dele, as armas dele, e tomou o que estava na mão dele, que somos nós. Quem é esse que chegou o mais valente? Jesus, o Filho de Deus. Certo? Então, assim, existe uma candeia, irmãos, que não se apaga, uma luz que não se apaga, que não se extingue.
Existe aqui nesse mundo uma presença que não está escondida. Jesus Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus, irmãos. Não foi trazido ao mundo para ser escondido, mas foi trazido para ser exibido. Amém? Jesus veio para que todo mundo veja. E aqui em Lucas 11, que a gente leu 33 e 36, o Senhor fala com clareza e autoridade sobre a natureza da luz, da visão e do coração. Ele vai falar da luz que há em nós, da visão dos olhos e do coração, certo? Ele não fala de uma luz qualquer, mas ele fala, irmãos, daquela luz que ilumina a vida do homem, que revela a verdade, que traz a salvação. Essa é a luz que o texto aqui está dizendo. Quando ele cita aqui, verso 33, ele diz assim, olha aqui a página. Ninguém acendendo uma luz, uma candeia, a põe escondida, nem debaixo de alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Então essa luz que é Jesus tem que ser vista. E a nossa missão como igreja, irmãos, é levar essa luz para aqueles que estão nas trevas. A gente tem que pegar a candeia, que é sinônimo de lamparina, de luz, e colocar ela, irmãos, lá no velador, lá em cima. O olho bom e o olho mau, que ele fala aqui, vão ser figuras poderosas que nos convidam a refletir sobre a luz que a gente traz ao mundo. E a luz que a gente recebeu de Cristo. Ele vai falar do olho bom, do olho mau. Irmãos, um cego pode estar com a luz aqui, ó, no olho dele, o laser, ele não vai enxergar. Tem pessoas que são cegas, mas pensam que estão enxergando a verdadeira luz, o olho mau. E tem pessoas que Jesus abriu os olhos espirituais e eles enxergam a verdadeira luz. É o que ele vai falar aqui, irmão, é o que a gente vai meditar aqui. O olho bom e o olho mau. Amém? Então são figuras poderosas, né? Que nos convidam a refletir sobre a questão da luz que a gente traz a esse mundo. Será que a nossa religiosidade, as nossas boas obras, a luz, irmãos, que a gente tem trazido ao mundo, a nossa família, será que essa luz é verdadeiramente a luz de Deus? Amém? Será que é verdadeiramente a luz de Deus, irmãos? Ou é uma falsa luz? Pois é, o convite do Senhor aqui é para que a gente reflita sobre isso, certo? Nessa mensagem a gente então vai examinar essa passagem aqui de Lucas, com cuidado, com reverência, com muita gratidão a Deus, irmãos, porque eu creio, e sei que os irmãos também acreditam, que nós estamos aqui enxergando a verdadeira luz, que a verdadeira luz nos alcançou. Amém? Não engano, não é mentira. Que o desejo nosso seja de que o Espírito Santo, irmãos, venha então iluminar nossa mente e nosso coração. Então, como é que a gente sabe se a luz que a gente traz ao mundo ela é verdadeira? Ou se estamos apenas carregando uma falsa iluminação que, ao invés de guiar, está levando às trevas? Por exemplo, para muitas igrejas, muitas, vê uma irmã assim de short, de uma calça comprida, um irmãozinho de short, calçãozinho curto, né? O short, no caso. É pecado, é errado, vai desagradando a Deus. Tem muitas congregações que pensam isso, que você tem que ser todo coberto, né? Paletó, camisa de manga comprida e tal, o homem, a mulher também. Tem muitas que pregam
não pode cortar o cabelo, não pode usar a maquiagem, né, certos tipos de cosméticos. Mas será que essa luz que essas pessoas pregam é a verdadeira luz que Jesus veio trazer ao mundo? Está entendendo? Eu falo disso, essas coisas. Será que a verdadeira luz está na igreja católica, está na igreja evangélica, são os espíritas, são os mormons? Todos esses grupos, incluindo nós, trazemos uma luz. É ou não é? Uma iluminação que recebemos de Deus, ou supostamente foi Deus. Mas será que o que a gente segue, né, de fato é a verdadeira luz do mundo? Que Jesus mandou colocar bem alto para iluminar as pessoas ao nosso redor? Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje aqui. Tá certo? Será que essa iluminação é falsa? E ao invés de guiar, está levando para as trevas? Tem muitos, irmãos, muitos grupos religiosos. E a luz que eles estão seguindo irá conduzi-los às trevas, à perdição, à morte eterna, infelizmente. E Jesus, irmãos, ele começa dizendo assim, ó, verso 33. Ninguém, depois de acender uma candeia, uma lâmpada, coloca num lugar oculto, debaixo do alqueire, debaixo de uma mesa, debaixo de qualquer coisa. A gente colocou essas lâmpadas aqui, tem uma aqui acesa. Se eu colocar ela aqui em cima, debaixo da mesa, irmãos, ela vai iluminar? Bem, vai iluminar só aqui embaixo, né? Jesus está dizendo, ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo da mesa. Quem entrar não vai ver, né, a luz, não vai ser iluminado por ela, o que ele está dizendo aqui. Ele quer que os que entrem vejam a luz. Ou seja, irmãos, a luz aqui, ou a candeia, uma vez acesa, não é para ser escondida. Amém? Ela é colocada no candelabro, no lugar alto, no lugar mais visível, para que todos possam ver essa luz. E assim é com Jesus, irmãos. Ele não foi trazido ao mundo para ser escondido. Por isso que ele já chegou, irmãos, fazendo milagres, curas, coisas extraordinárias, para todo mundo ver mesmo. Isaías profetizou, o povo que estava em trevas, ao povo que estava em trevas, raiou a luz, aqueles que estavam na sombra da morte, a luz brilhou. Se cumprindo em Mateus, em Lucas e em João. Inclusive Mateus cita essa passagem, certo? Então assim, ó, ele não foi trazido ao mundo para ser escondido, mas é para ser exibido. A luz de Jesus, irmãos, não se esconde, ela tem que ser revelada. Ele veio ao mundo para iluminar a vida do homem, para mostrar o caminho da salvação, para trazer a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo, como a gente leu. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Preste atenção. A luz é a pessoa de Jesus, que nós carregamos, que nós temos que exibir, que nós temos que pregar o Evangelho. A luz é o Cristo, é o Salvador. Jesus é a candeia, Ele é a luz que ilumina a vida do homem. Ele é a luz que não se apaga, irmãos, a luz que não se extingue. Ele é a luz que traz salvação. Hoje fomos iluminados, somos salvos, libertos, temos testemunhos maravilhosos para dar. Por quê? Porque a luz brilhou sobre nós. Amém? A luz brilhou em nós. Jesus brilhou em nós, irmãos. Quando Jesus foi pregado ali na cruz e ressuscitou dos mortos, ele foi a candeia acesa, no candelabro do mundo, a cruz. Candelabro e a luz ali brilhando, na sua morte e depois ressurreição. Então ele foi exibido, ele não foi escondido, ele foi revelado. Não escondido, a cruz, irmãos, e a ressurreição.
é a candeia, a visibilidade pública de Jesus, que é a luz do mundo. Então, Jesus ele falou aqui em Lucas 11 sobre o sinal de Jonas, lembra? O povo pediu um sinal e disse: nenhum outro sinal será dado, senão o sinal de Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus iria ficar 3 dias no ventre da terra, sepulcro, e haveria de ressuscitar. Esse é o sinal. O sinal ele está dizendo a minha morte, sepultamento e ressurreição. Amém? Amém. Na verdade, comprar de ponto inflamatório, vocês têm em casa, né? Acho que tem. Amém, irmãos? Então, olha aí, ó. Jesus, irmãos, é a luz ali na cruz, é a luz visível de Cristo, como eu falei, e a sua ressurreição. Aí olha o que Jesus fala aqui sobre nós, ó. Versos 34 e 35. Atende. Ele falou de uma luz que ilumina bem alto, amém? E essa luz é Jesus. Aí agora ele fala para nós: atende. Pois, como é a vossa luz? Se o vosso olho for bom, todo o vosso corpo será luminoso. Mas se for mal, todo o vosso corpo será tenebroso. Se nós formos iluminados espiritualmente, ele fala aqui de um cego que começou a enxergar. Se realmente a gente enxerga, a luz que há em nós é a luz do mundo, não é a luz de Cristo, é uma luz de boa, e faz um olho bom, então o nosso corpo, pelo qual fazemos as obras, será luminoso. Nossas ações serão luminosas. Mas se o olho for mau, ou seja, ainda estiver em trevas, o nosso corpo será tenebroso. Repara que ele fala do corpo. Por quê? Porque é por meio do corpo que nós fazemos as coisas. Estamos aqui, ó. Estou pregando, estou usando minha boca, estou usando minhas mãos, meus braços, estou gesticulando meus olhos. Ou seja, estou aqui lançando luz dos irmãos, através do meu ser. Amém? Mas aquele que tem os olhos maus e o corpo tenebroso, esse está se prostituindo, uma hora dessa ainda está dormindo na preguiça, está bêbado, está na glutonaria, ou não está em nenhuma dessas coisas, está em casa, mas não quer saber de Cristo. Está vivendo a sua vida normal, mas não quer saber de Cristo. Ou seja, o seu corpo é usado para a obra das trevas e não para as obras da luz. Vocês estão entendendo, irmão? O olho, irmãos, é a lâmpada do corpo. O olho representa, então, o que está no nosso coração, a disposição do coração aqui. Se o coração está voltado para Jesus, a luz do Senhor vai brilhar no corpo. Isso é tão sério porque nossos olhos, ó, dizem como está o coração e conduz o nosso corpo a agir. É ou não é? É. Por exemplo, estava no shopping eu e aquele Joãozinho ontem comprar a chinelinha dele. Aí ele veio a chinelinha lá de super-herói, não sei o que, papai, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. E os olhos dele chamando, despertando o desejo no coração dele, o desejo, consumismo. Quero esse, quero esse, quero esse. Aí a mãe dele já refreou. Não, meu filho, não é assim não. Uma chinelinha real desse tamanho aqui, bem, R$90, R$80, não foi quem, né? Graças a Deus, a própria quem achou que era demais, e era mesmo. Ele está com o celular aí. Por quê? Ele tinha um Homem-Aranha, porque não sei o quê. Mas como é que ele foi atraído? Como é que despertou esse consumismo nele? Os olhos. Se o olho for mau, o coração será mau, as ações serão más.
Por que tem tanta pessoa consumista? Os olhos, irmãos. Vê uma coisa, hoje em dia, né, no celular na palma da mão, o shopping está todo aqui. Quero isso. Shopee, né, não sei o quê. Aí no clique, tem um cartãozinho, compra. E compra, e compra, e compra, e compra. O que é isso, irmãos? Consumismo, despertado pelos olhos. Os olhos mostram que o coração da pessoa é mau, é consumista. E assim é voltado para o pecado, para as impurezas, para aquilo que não presta. O ladrão, ele vê um relógio bonito aqui no pulso do irmão, desperta a maldade no coração dele. E aí o corpo dele vai reagir. Como? Vai pegar e sair correndo. Está vendo a ligação? Olho, coração, as ações do corpo. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Estou entendendo? O olho bom enche o corpo de luz. O olho mau conduz às trevas. Glória a Deus. Preste atenção. Jesus continua. Verso 35. Por isso, vede se a luz que está em vós não é trevas. Está entendendo? Preste atenção. Será que a luz que está em você não é trevas? O que chama a atenção dos teus olhos? Para onde os teus olhos olham? Né? O Senhor, então, irmãos, está nos convidando aqui a examinar a luz que a gente traz ao mundo, através das nossas atitudes, através do nosso olhar. Será que a nossa luz que trazemos é verdadeira? Ela enche o nosso corpo da verdadeira luz, as nossas atitudes, né, são de luz. Se a luz que a gente traz é falsa, irmão, ela conduzirá às trevas. Amém? O olho bom é o olho que vê a Cristo, que crê na sua graça. Isso é o olho bom, que enxerga em Jesus a salvação, que se apegou à palavra de Deus. O olho mau é o olho que vê o mundo, tem prazer nas coisas do mundo, nos pecados, no consumismo, que crê, irmãos, na sua própria força e que se afasta aqui, da palavra de Deus. Isso é o olho mau, certo? Mas Deus, Ele é aquele que abre os olhos dos homens. Louvado seja Deus. Abriu os nossos e nós estamos aqui. Amém? Amém. Jesus diz assim, porque se o teu olho porque se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Deus é quem abre os olhos espirituais, então. Ele é quem nos dá a visão para ver a Cristo. Ele é quem nos dá a luz para compreender, irmãos, a palavra. Ele é quem nos dá a graça para crer na sua maravilhosa salvação. Assim como os gentios creram. Aqui mesmo em Lucas 11:32, que a gente, verso anterior, né? Diz assim, os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Amém, irmãos? Amém. A cidade de Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas. Por quê? Porque Deus iluminou eles, abriu os olhos deles através da palavra. Então a gente precisa da graça de Deus para ter os olhos abertos. Quem foi que mandou Jonas ir lá? Foi Deus. Jonas não queria ir. Quem foi que obrigou ele a ir? Foi Deus.
Ele pregou. E quem foi que converteu os homens? Deus. Então a gente precisa dessa ação de Deus na nossa vida, irmão, para nos arrepender. Se Ele não agir, se Ele não abrir os olhos das pessoas, elas vão ouvir, mas não vão acreditar. Vão achar que Jesus tem parte com Beelzebul, que a religião deles está certa. A de Jesus, como a gente crê, está errada. Então, cuidado com a falsa luz. O que você está ensinando para as pessoas, para a jovenzinha, né? As irmãs mais velhas têm que ensinar as mais, principalmente as casadas que já foram casadas. Vão ensinar e aconselhar. Aí você tem que fazer isso, mas você tem que fazer isso, ó, baseado em quê? Não nos seus ensinos, na palavra. Então o que você está ensinando? Ah, mas eu não ensino ninguém, mas a sua atitude ensina. Seu testemunho ensina. Dentro de casa, na vizinhança, no trabalho. Você é daqueles que quando a galera começa a fazer piada imoral lá no seu trabalho, você ri junto, ou você reprova e sai. Tudo ensina, pois é. Se você ficar junto, o irmão é igual a todo mundo. Se reprovar e sair, o irmão é diferente. Vamos respeitar o irmão, a irmã. Entenderam, irmãos? Dessa forma, então preste atenção. Por isso veio se a luz que está em vós não é trevas. A falsa luz, irmãos, na verdade é trevas, né? Disfarçada de boa luz ou de boa religiosidade. Ela parece que é luz, mas é trevas. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode assim, assado. Parece que é luz, mas na verdade é trevas. Por quê? Porque não está na liberdade, está no legalismo. Libertinagem é que é pecado. A liberdade para você se vestir conforme a sua cultura, claro, a cultura não pecaminosa, é liberdade. Entendeu? Para você se maquiar, se ajeitar. Então vamos lá. Preste atenção, irmãos. Ó. Parece muita luz por aí, né? Parece que é verdade, mas é mentira. Parece, irmãos, que é luz de salvação, mas é de condenação. A falsa luz é moralismo, é legalismo, que se toma, né, como sendo luz, mas que na verdade, irmãos, é trevas, é prisão. Certo? Então, essas pessoas se apresentam como luz, mas não trazem a salvação delas. Eles se apresentam como verdade, mas não trazem, irmãos, vida, traz morte. A falsa luz, irmãos, não traz salvação. Se o vosso olho for mau, todo o vosso corpo será tenebroso. Lucas 11:35. Falsa luz não traz salvação, traz o quê? Vida? Não, traz morte. Amém? Ela não traz a graça. Ela traz a perdição. Ela não traz a luz de Cristo, irmãos. Ela traz trevas, pecado, a treva da condenação, a treva da morte. A falsa luz é o que o homem tenta construir com as suas próprias mãos, sem a graça de Deus. É o que o homem tenta achar, irmãos, com a própria mente, sem a palavra de Deus. É o que o homem tenta viver com as suas próprias forças, sem o Espírito Santo. É o que a luz faz. Há uma seita chamada Testemunhos de Jeová, que pregam que é pecado e leva à morte, à aniquilação da alma, fazer transfusão de sangue. Sabe o que é transfusão de sangue? É receber sangue. Eles acreditam que o sangue é a vida, né, como a Bíblia fala, e transferir o seu sangue para outra pessoa conduz à aniquilação da alma.
a pessoa deixará de existir. E muitos com essa falsa crença têm os seus entes queridos adoecidos, precisando de transfusão de sangue e não autorizam que a pessoa tome sangue. E em vários casos de morte por causa disso aí. Famílias destruídas, pais arrasados por causa de uma falsa luz, por causa de uma falsa crença. Amém? Para a gente ter noção de como isso destrói e ainda leva para o inferno. A falsa religião, a falsa luz. Louvado seja Deus. É o que o homem, irmãos, tenta viver com as próprias forças, sem a verdadeira iluminação do Espírito Santo. A falsa luz é perigosa. Por quê? Porque se o olho do teu corpo for mal, o teu corpo vai ser trevas. Perigosa porque parece, irmão, ser luz, mas é o quê? Trevas. Ela é perigosa porque parece ser verdade, mas é mentira. Amém? Ela é perigosa porque parece ser salvação, mas é condenação. Ela é perigosa porque leva o homem a pensar que está salvo, quando na verdade está perdido. Certo? Ela é perigosa porque leva o homem a pensar que está certo, quando na verdade está errado. Ela é perigosa porque leva o homem a pensar que está perto de Deus, quando na verdade está longe. Então cuidado se a luz que há não é trevas. Vamos ler mais a Bíblia, irmãos. Vamos orar mais, entender mais a luz aqui, na visão correta, para não cair em excessos, ou de menos, né? Nem de mais nem de menos. Está no caminho certo. Amém? Amém. Então preste atenção. O Senhor, então, irmãos, nos convida a examinar a luz que a gente traz ao mundo. Essa luz que a gente traz ao mundo, ela é verdadeira. Ela enche o nosso corpo, as nossas atitudes de luz, as boas obras. Se a luz que trazemos é falsa, irmão, então ela vai conduzir às trevas. Então examine a luz que você está trazendo ao mundo, a luz que você está levando para a sua família, para a igreja, para o trabalho, para a escola, para onde você vai. Examine. Se você está também levando, ou está botando ela debaixo do alqueire, com vergonha. Examinemos então, irmãos, a luz que a gente traz no dia a dia. A luz que trazemos no coração, que trazemos na nossa vida, amém? Façamos isso. Essa é a primeira aplicação, se examinar. Segunda, buscar essa luz, essa iluminação. O Senhor está aqui nos convidando a buscar a luz dele, a luz de Cristo, né? Ele é a luz do mundo, ele é a luz que não se apaga, ele é a luz que não se extingue, ele é a luz que traz salvação. Busquemos então essa luz, a luz de Cristo, a luz da sua graça. Busquemos a luz da sua presença, busquemos a luz de Cristo na cruz, se arrependendo dos pecados. Amém? Busquemos a luz de Cristo na sua ressurreição. E ele haverá de ressuscitar e depois com ele trazer todos os mortos. Vamos buscar a luz de Jesus, irmãos, pela palavra do Senhor. Amém? Pela oração, pela santificação, que é também. Vamos cuidar dos olhos, do nosso coração. Glória a Deus. O Senhor também nos convida, irmãos, a cuidar dos nossos olhos, do nosso corpo. O olho do coração é a lâmpada do corpo. Se os nossos olhos mostram que estamos em trevas, o corpo vai estar em trevas. Se a gente é atraído pelo mal, nossas ações serão más. O olho do coração, Jesus vai dizer, é a lâmpada do corpo. Se o olho do coração é bom, todo o nosso corpo será luminoso.
Se o olho do coração é mau, todo o nosso corpo será tenebroso. Cuidemos então dos olhos do nosso coração. Cuidemos dos olhos do nosso coração, irmãos, com a palavra de Deus. Senhor, eu ainda estou meio cego aqui, estou vendo, mas é embaçado. A visão da minha é ruim. Estou vendo, mas acontece, não é isso? Jesus uma vez chamou um cego para curá-lo, orou por ele, ó, e perguntou: que vez? Aí ele olhando assim, tá? E era cego. Jesus orou: Jesus, que vez? Eu vejo as pessoas, mas como se fosse assim, árvore, tudo distorcido, né? Aí Jesus foi vir aqui, aí orou de novo. Jesus orou 2 vezes, olha. Interessante, né? E agora? Agora eu vejo perfeitamente. Agora eu vejo perfeitamente. Então, irmãos, vamos orar quantas vezes for necessário. Vamos clamar quantas vezes for necessário. E está vendo bem ainda não, Fabiano? O Senhor me cure. Abre os meus olhos. Me ajude a enxergar. O Senhor nos convida a cuidar do olho, do coração, da lâmpada do corpo, né? Se o olho do nosso coração é bom, o nosso corpo vai ser luminoso. Se o olho do nosso coração é mau, o corpo será tenebroso. Então vamos cuidar dos olhos do nosso coração, com a palavra, com a oração, com a graça de Deus. Cuidemos do olho do coração, com a ação do Espírito Santo, para que a gente saia das trevas, possamos ir para a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. 4 versículos abençoados: 33, 34, 35 e 36, né? Muita luz. Glória a Deus. Jesus, então, o que a gente aprendeu? Jesus é a nossa luz, a nossa candeia, a luz do mundo. Jesus veio para ser apagado, irmãos. Ele é a luz que não se apaga. Ele é a luz que não se extingue. Ele é a luz que traz salvação. E Deus é quem abre os olhos dos cegos. Deus abriu os olhos dos indivíduos, não foi? Amém? Deus abriu os olhos dos indivíduos para enxergar a verdadeira luz. Ele é quem dá visão para ver quem é Jesus. Ele, irmãos, é quem dá luz para compreender a sua palavra. Ele é quem nos dá a graça para crer na sua salvação. Amém? É Ele que faz isso. Cuidado com a falsa luz, com o falso ensino, com a falsa religião. Cuidado. Cuidado com aquilo que está na internet. Tem que ter filtro para saber o que é de Deus e o que não é. Para você não ficar perturbado, com dúvidas. Porque a falsa luz, a gente vê, ela é perigosa. Ela traz salvação, irmãos? Não. Ela não traz vida, ela não traz graça, ela não traz a luz de Cristo. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. Que a luz do seu rosto, irmãos, brilhe sobre nós nessa manhã. E tenha misericórdia de nós. E nos dê a paz. Que o Senhor nos mostre a sua face, que é a misericórdia de nós. Que o Senhor nos ilumine com a luz de Cristo. Que o Senhor nos abra os olhos espirituais, irmãos. Que o Senhor nos dê a visão para ver a sua glória. Que o Senhor nos dê a luz para caminhar no seu caminho. Que o Senhor nos dê a graça para crer na sua maravilhosa salvação. Que o Senhor nos dê a vida eterna. Amém.
Amém? Vamos orar. Vamos orar. Pai, Senhor, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor. Muito obrigado pela sua bondade, pela sua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. E vem nos abençoar, Pai. Vem nos fortalecer, vem nos iluminar. Em nome de Jesus. Vem nos ajudar a ter reverência na tua presença. Não só na igreja, mas em casa. Vem nos ajudar, meu Deus, a ter reverência, Pai. Te amar. A buscar a verdadeira luz que ilumina todo homem. Em nome de Jesus. Faz assim, Senhor. Que a luz do mundo, Pai, venha nos iluminar. E que eu e meus irmãos não escondamos essa luz das pessoas ao nosso redor, que estão em trevas, que estão enfermas, que estão espiritualmente cegas, em nome de Jesus. Faz assim, Senhor, e nos abençoe, e nos ilumine, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai Santo, ilumina essa igreja, ilumina cada coração, ilumina a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. É o que eu pelo pior. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo de Deus sejam de cada um dos meus irmãos. Quem crê diz? Amém.